E aí, Mauro, quero que você entre na conversa sobre isso que o Casão falou, né? Sobre o quanto o Hugo Souza pode salvar o Corinthians nesse ano tétrico, ajudar o Corinthians nesse ano tétrico, e também sobre o desejo, quase que um martírio, um desejo, uma loucura da torcida do Corinthians que pede para o Corinthians contratar logo o Hugo Souza. Ele precisa pagar 800 mil euros, que é pouco menos de 5 milhões de reais, para contratar o Hugo Souza definitivamente, lembrando que ele pertence ao Flamengo, né? Já pediu nas redes sociais, o torcedor já pediu para o Augusto Melo fazer logo o Pix para o Flamengo para contratar o Hugo Souza Aí é difícil, né? depois do que ele vem Pô, fazer o fazendo. Pois Pix é. é difícil. Ele vai ter que arrumar esse dinheiro em algum lugar, porque Pix partindo do Corinthians não dá, amigo. Não dá. Só tem dívida, pô. Tem dinheiro na conta para fazer Pix? Né? Difícil, hein? Pode ser que circunstancialmente tenha, né? Porque vive com dívida, na verdade, né? Essa gestão do Corinthians é um horror. São dois aspectos aí. Copo meio cheio, né? Que é a agenda positiva do Corinthians, muito comum na mídia, querendo caçar clique, essa coisa oba-oba, que é típico de cobertura de time grande, mesmo quando está péssimo, né? Hugo Souza, o herói, justo, merecido, o rapaz está dando a volta por cima. Ele sai do Flamengo emprestado da futebol português depois de errar demais. Teve N oportunidades com o Paulo Souza, falhava todo o jogo praticamente. E aí vai, joga no time pequeno em Portugal e tal, não ficou lá, vem para o Corinthians, tem essa oportunidade e está conseguindo agarrar. Já se justificou, sua premiação já pagaria em tese, né? Se o Corinthians fosse um clube minimamente organizado, já tinha grana para fazer o pagamento, né? E já resolvia essa questão. Mas vai contratar o jogador cedo ou tarde. O Flamengo colocou um preço muito baixo, aliás, isso é um erro do Flamengo, que é um jogador jovem, que evidentemente poderia se recuperar. Eu acho que para ele, no Flamengo, seria difícil ele dar a volta por cima, porque já havia um desgaste imenso, mas num outro grande clube, mesmo em crise como o Corinthians, ele teria a chance de fazer o que está fazendo. Mas o valor colocado foi muito pequeno, uma falha grave do departamento de futebol, encabeçado pelo Marcos Braz, esse preço colocado do Hugo, mas está dando a volta por cima. Esse é o copo meio cheio. Pode ter o copo meio vazio, ou bem vazio, que é o seguinte: esse time do Bragantino, que você bem define como faca de bolo Puma, aquela que não machuca ninguém, né? Aquela faquinha de plástico, Isso. que conseguiu ontem também, o outro lado, né? Perder 3 pênaltis desses, impressionante, né? 3, porque o goleiro brilha, mas alguém tem que perder os pênaltis. Os caras perderam 3, é brincadeira, né? E muito mal batidos, o Hugo foi lá e catou. Esse time virou para cima do Corinthians depois de 7 jogos com 5 derrotas e 2 empates. Esse era o retrospecto do Bragantino, né? 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. Ontem venceu. O Corinthians, gente, perdeu para esse faca de bolo Puma chamado Red Bull Bragantino, em casa. E escapou da eliminação graças aos milagres feitos pelo seu goleiro. Isso também não pode ser ignorado. Não se chegou a esses pênaltis com o Corinthians vencendo um jogo depois de uma derrota, heroicamente. Não. Perdeu o jogo. Conseguiu perder para esse Bragantino em péssima fase. E dos 10 últimos jogos do Corinthians, são 6 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. Aquela vitória sobre o Bahia, com bola batendo na trave, acontecendo de tudo. Uma vitória sobre o próprio Bragantino. Tem 2 empates, 2 derrotas. São para o Bragantino e para o Atlético Mineiro, né? E o resto tudo empate. E fica patinando na zona de rebaixamento. Então, não tem tanto motivo para euforia, não, sabe? Se você olhar o global, continua muito preocupante, porque a classificação aconteceu. O torcedor está orgulhoso do goleiro que vai herdando aí, digamos assim, a história de grandes goleiros, mais aí do Cássio, evidentemente, que saiu há pouco tempo, mas para o Hugo aparecer como salvador da pátria, o time tem que conseguir perder para o Bragantino em crise e se ver na própria disputa de pênaltis, ali no limite, para que o Hugo aparecesse. Se o Corinthians tivesse feito um bom jogo, nada disso teria ocorrido. Venceria o jogo, teria ou empataria, pelo menos, que a especialidade do time do Ramon Dias é empatar, e teria se classificado, sem disputa de pênaltis. Então, a emoção, o Hugo como herói, tudo muito bonito. Mas para chegar lá, o que teve que acontecer? Perder para o Bragantino. Que, repito, nos 7 últimos jogos, havia perdido 5 e empatado 2. Nenhuma vitória. Ganhou do Corinthians ontem. Não levou nos pênaltis, porque, repetindo, muito bem definido por você, é a faquinha do bolo Puma. Aquele bolinho que vem com a faquinha de plástico, para quem não se lembra, aí você corta aquele bolinho que é macio, então é fácil cortar com a faquinha. Mas, para esfaquear o adversário, como você dizia antes, né? Enfiar a faca e rodar, aquela expressão toda, não vai rolar, não rola. Impressionante. O Corinthians soube bem aproveitar isso e conseguiu se classificar. Aí tem um outro aspecto que também é importante. A divisão de atenções em 3 competições, 2 de mata-mata. Os jogos de mata-mata são jogos muito
que exigem muito do atleta, né? Porque são sempre jogos no limite ali, a não ser quando você é capaz de fazer um placar elástico e eliminar rapidamente o seu oponente, ou deixar encaminhada a eliminação. E no meio disso tudo tem aquilo que mais importa, que é escapar do rebaixamento. E nesse momento o Corinthians está na zona do rebaixamento. É um bom ponto esse que você falou, Mauro. Bom, sobre a faquinha de bolo Puma, é o que eu venho falando sobre o Bragantino, que parece um time cartório, né? Vai lá e tal, mas enfim, o Corinthians passou de forma heróica, tá todo mundo comemorando a noite que teve o Hugo Souza, mas o Mauro lembrou, e você também lembrou, Casão, sobre isso, sobre o que mudou e o que não mudou no Corinthians nos últimos anos, mas duas coisas. Sobre a grana, né? A classificação rendeu 4 milhões ao Corinthians, é um pouco menos do que ele precisa aí para contratar o Hugo Souza. É um pouco menos de 5 milhões, 4 milhões que o Corinthians venceu, ganhou pela classificação. Claro que uma coisa não significa outra, não necessariamente essa grana vai para contratar o Hugo Souza, até porque o Corinthians tem muitas outras dívidas, mas o fato é esse, né? A classificação rendeu essa grana para o Corinthians. Porém, Casão, está classificado na Sul-Americana, só que a partir de agora ele vai ter uma sequência pesadíssima de jogos no Brasileiro em setembro. Então ele vai ter o Fortaleza em Fortaleza pelo Brasileirão, depois ele tem o Juventude pela Copa do Brasil, fora de casa, o Corinthians saiu Juventude para enfrentar o Corinthians. Depois ele pega o Flamengo em casa pelo Brasileirão. Depois o Juventude de novo, aí em casa tal. E depois o Botafogo. Essa é a sequência do Corinthians. E depois pega o vencedor de Fortaleza e Rosário Central na Sul-Americana. A sequência é pesada para o Corinthians, Casão. Tá em 3 Copas. Porém, está na zona do rebaixamento. Aí, duas perguntas. Primeiro, quanto o Hugo Souza pode salvar o Corinthians ou ajudar a salvar o Corinthians? E a segunda, a sequência de fato é pesada. Claro que o corintiano hoje está pensando no momento épico de ontem, mas se você olhar um pouquinho para frente, a coisa não está simples ainda. Primeiro assim, eu vou na mesma linha que o Mauro. Não tem nada épico. Tava ganhando o jogo em casa. Tomou uma virada de um time que o Mauro definiu bem os últimos 7 jogos e tudo mais. Épica foi das defesas do Hugo Souza, não do time. Né? Não do time. Eu acho assim, cara, o Corinthians está correndo um sério risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas muito mais, talvez, do que todo mundo que está envolvido lá no clube e a torcida que vai para o estádio, o torcedor que é fanático, está percebendo. O Corinthians ele está na zona de rebaixamento, não consegue vencer, empata mais do que ganha, e se continuar empatando mais do que vai ganhar, ele vai cair. Porque o Corinthians precisa ganhar mais do que empata. O empate num campeonato de pontos corridos, que vale 3 pontos a vitória, você quase não sai do lugar. Quase não sai do lugar. Outra coisa, o Fluminense tem um jogo a menos, né? O Cuiabá, se eu não me engano, tem 2 a menos. E tem alguns outros times que estão ali perto também que tem jogos a menos. Né? O Corinthians já tem os 23. Então o Corinthians não tem nenhum jogo para correr atrás, para tentar vencer essa partida e dar um salto na tabela. Muito pelo contrário, ele tem que vencer para não deixar que os outros passem ou fujam, né, da zona do rebaixamento. E ele não ter mais chance ou ficar muito difícil de se salvar na reta final. Então a situação do Corinthians é muito crítica no Campeonato Brasileiro, muito crítica. Nas Copas, cara, é aquele negócio. São 2 jogos, você vai lá, como ontem, você conseguiu vencer a primeira por 2-1, perdeu a segunda 2-1, você tem um grande goleiro. No Campeonato Brasileiro, o Hugo está evitando que o Corinthians perca algumas partidas que ele acaba empatando. Mas isso daí não dá para fazer sempre, gente. E esse ano o campeonato ele está diferente. Ele está diferente. O ano passado a situação do Corinthians era muito parecida com essa. Super parecida com essa. O Corinthians se salvou lá nas últimas rodadas. Venceu o Vasco lá em São Januário. Depois teve aquela vitória contra o Grêmio, o gol do Romero, se eu não me engano, lá na Arena do Grêmio, com o campo cheio de barro e tal. E ali conseguiu se salvar. Mas os jogos eram iguais, o número de jogos eram iguais. Hoje, o Corinthians, além de vencer
as partidas dele, ele tem que torcer para os times que têm jogos a menos perderem essas partidas que eles têm que jogar. Então, assim, cara, se você olhar friamente, a situação do Corinthians no Brasileiro, ela é super crítica. Ela tá é desesperadora, sabe? Mas aí passa na Copa do Brasil, passa na Sul-Americana, vem aquela euforia natural de time que é um time grande, acostumado a vencer títulos, mas não vence há um bom tempo. Então, com conquista 2 classificações, vem aquela euforia. Né? Vem agora vai, heróica, foi uma classificação histórica e tal. Cara, foi uma classificação sofrida. Né? Sofrida, porque poderia ter tomado um terceiro gol e ser desclassificado. O goleiro tá jogando pra cacete. O goleiro tá jogando pra cacete. O time da linha consegue jogar meio tempo. Já é o segundo jogo consecutivo que o time joga 45 minutos, um futebol razoável. O segundo tempo é péssimo do Corinthians. É péssimo. E aí aparece como apareceu na semana passada, no primeiro jogo Bragantino. O Hugo Souza pegando tudo. Mas até onde vai um time que precisa que o goleiro pegue tudo, todos os jogos, para não perder? Porque mesmo o Hugo Souza fazendo tudo isso que ele faz, o time não consegue vencer. O time empata. Ou perde ontem, como perdeu ontem, e ganha nos pênaltis. Né? Então, quantos jogos faltam para o Campeonato Brasileiro para terminar? Bom, sei lá, quantos jogos faltam, Tironi? Estamos lá Pro Corinthians. O Corinthians tem 23 jogos feitos, então faltam 15. fazer a conta aqui, ó. 15. 15. Isso mesmo. Então vamos lá. Tem 15 jogos. Os outros, alguns têm 17, alguns têm 18 para fazer. O Corinthians tem 15 jogos. São 15 jogos que o Hugo Souza vai salvar o time. São 15 jogos que ele vai pegar tudo. São 15 jogos que quando sair pênalti ele vai pegar também. São 15 jogos para tentar se salvar, porque não é uma garantia. Porque o time tem que ganhar o jogo. Não adianta ele ficar pegando tudo. Pegar pênalti, pegar a defesa cara a cara, pegar no ângulo. E o gol? O Corinthians precisa ir lá fazer gol para ganhar. E não faz. Então eu não vejo nada de mudança técnica ou de confiança ou qualquer outra coisa que mexa com o brilho de um time. Porque, como o Mauro falou, foi uma classificação, foi, perdendo. Né? E agora no Brasileiro tem 15 jogos para ganhar pelo menos 7, né? Ganhar pelo menos 7, um time que nos últimos tempos só ganhou 2, só ganhou 4 no campeonato, precisa ganhar 7 pelo menos, para tentar entrar no bolo para se salvar, e não consegue. Essa é a realidade do Corinthians. A realidade do Corinthians não é uma classificação dos pênaltis perdendo na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, como foi com o Grêmio. A realidade do Corinthians é essa, não consegue vencer o jogo. Depende muito do goleiro. Esses números que você falou são 15 jogos que faltam, sendo que 4 dos próximos 5 são contra times do G6. Então, só uma coisa. Agora você falou nessa parte aí. Na semana passada, eu gravei um vídeo, escrevi um texto que o Corinthians tinha 4 jogos para pelo menos fazer 3 pontos, que eram Fluminense, Fortaleza, Flamengo e Botafogo. 4 jogos para fazer 3 pontos. Na minha visão, olhando os adversários. Cara, veio um monte de gente. Pô, como 3 pontos? O Corinthians, pô, em 4 jogos só fazer 3 pontos. Olha o adversário, as pessoas perdem a realidade, às vezes. Olha os adversários. Domingo vai jogar com Fortaleza lá. Qual é a tendência principal? O favoritismo é do Fortaleza. A tendência é o Corinthians perder o jogo. Pode empatar? Pode ganhar? Pode. Mas a possibilidade é menor. A possibilidade maior é o Fortaleza ganhar a partida. Já empatou com o Fluminense. O favorito é o Fortaleza. Joga com o Flamengo na Arena. Cara, o Flamengo não está bem. Mas o Flamengo é muito melhor que o Corinthians. O Corinthians pode tentar conseguir um empate? Até pode. Pode conseguir um empate. Mas o favorito é o Flamengo. Depois vai jogar contra o líder do campeonato, que é o Botafogo. Lá no Newton Santos. Qual é a tendência? É perder. Porque o Botafogo é muito melhor. Pode empatar e ganhar? Pode. Mas assim, é a mínima chance. Então, em 4 jogos, o Corinthians tem que fazer no mínimo mesmo 3 pontos pela capacidade dele e a capacidade do adversário. Não são poucos pontos.
3 nesses 4 jogos. O que passar de 3 é ter lucro. Porque a tendência mesmo, se você for olhar o momento, é perder para Fortaleza, é perder para o Botafogo, perde para o Flamengo ou empata porque joga em casa. Cara, é essa a tendência. Agora, as pessoas não conseguem enxergar a realidade do Corinthians, não conseguem enxergar o que é a realidade do Campeonato Brasileiro que o Corinthians joga. O Corinthians joga um Campeonato Brasileiro que é para se salvar e ele não consegue nem sair da zona do rebaixamento. E o campeonato já está no segundo turno. E não conseguem, a visão que eu tenho é que eles não conseguem enxergar a realidade dessa situação. Eles acham que é assim, pelo menos que me parece. A gente se salva. Cair a gente não cai. Cair não vai cair, não. Vamos Sul-Americana, Copa do Brasil. Pô, não, cair não cai no brasileiro. É essa. Aquele negócio de uma magia, sabe? Uma coisa mágica. Uma receita de um bolo pronta. Você pega a receita, se você fizer aquilo, você não cai. No futebol não existe isso, não. Não existe receita de bolo, não.